Em busca de um novo reino. Shalom, meus irmãos. Em 1991, eu publiquei este livro quando eu ainda era padre, ordenado e consagrado por mãos humanas. Este livro é baseado em uma história clássica do ano 1600, um livro escrito por John Bonner, um inglês, comerciante inglês, que foi preso por causa da palavra do Eterno que ele pregava naquela época, e na prisão ele teve um sonho. E ele narrou esse sonho em forma de romance, que escreveu um livro. E a partir desse livro foi escrito muitos clássicos. O Peregrino. Várias versões foram escritas desde 1600, 1700, 1800 e principalmente no século passado, no século 20, na década de 70, 80, 90, várias versões foram escritas. E eu quero dizer aos irmãos que eu tenho várias dessas versões, inclusive o filme também, O Peregrino. E em 1991, eu ainda era padre, resolvi escrever um romance com a minha própria versão do Peregrino. Mas uma versão totalmente resumida, sintética e também totalmente diferente da história de John Bonner. Os personagens diferentes, um enredo totalmente diferente, aonde eu imaginei Ole Regel, em hebraico quer dizer peregrino, em busca de 7 rosas espirituais que lhe concederia o direito de entrar na cidade das delícias, a cidade maravilhosa, o reino das delícias, prometido por Melquisedeque, que através de Eliahu, que encontrou com Ole Regel quando ele estava em uma senzala, lutando com o explorador, que era um terrível apóstolo de Moloque, que sacrificava crianças. Nessa época, o personagem Ole Regel não passava de uma criança carente, que sonhava em encontrar um reino de delícias, um reino muito distante, aonde habitava justiça, onde todos seriam iguais, aonde havia paz, tranquilidade e reinava a justiça. Essa criança carente sofreu muito frio, fome e medo do escuro, que passou por terríveis experiências com relâmpagos e trovões e répteis, enfim, que ele era uma criança desamparada, abandonada, enfim. A semelhança de John Bonner, do livro, ele começa a sua história enfrentando a própria família, que a família não aceitava a sua experiência de ler aquele livro que transportava ele para a cidade de justiça, aonde escaparia da destruição vindoura, né? E também, assim também, o Ole Regel, ele fugiu de casa para buscar esse novo reino. E nessa busca ele encontrou com um personagem chamado Explorador. E esse explorador, que o aprisionou em uma senzala e o enganou terrivelmente por vários anos, até que apareceu Eliahu e livrou o Ole Regel das garras do explorador. E dali então entregou a ele algumas especiarias e deu a ele a missão de encontrar as 7 rosas espirituais que lhe daria o direito de entrar na cidade. E ele foi em busca dessas rosas. E pelo caminho, como peregrino, ele encontrou vários amigos, vários peregrinos que o acompanharam na jornada. Porém, esses peregrinos também foram ao longo do caminho, foram lhe abandonando. Alguns o traíram e ele passou por terríveis experiências
E isso, ao meu entender, meus irmãos, era profecias desse autêntico ministério do Adonai Yehoshua HaMashiach, em que os verdadeiros mensageiros do Adonai Yehoshua encontram muitos traidores, muitos rebeldes, que se fingem ser peregrinos, fingem ser companheiros de jornada, mas que na verdade tem outros interesses por trás, e que, assim como na história do Ole Hegel, traíram o Ole Hegel durante a viagem, e dificultando assim ainda mais a sua caminhada. E por fim, no final da viagem, ele se deparou com um rio chamado Dicaon, que é o rio da grande tribulação, né? E ali então o rio da angústia e das tribulações. E ali, quando ele cruzou esse rio, então foi quando ele conseguiu se aproximar então da montanha, aonde ele tinha que escalar aquela montanha para lá no alto então encontrar o altar que poderia oferecer as suas 7 rosas que ele tinha conseguido durante a jornada, para então lhe conceder o direito de entrar na cidade das delícias. E é nessa hora, nesse rio, na travessia do rio, que Ole Hegel descobre quem realmente é seu verdadeiro amigo, aquele que é companheiro até o último momento, nas últimas consequências, e que inclusive o ajuda a travessia do rio e o salva da morte na travessia do rio, porque Ole Hegel já não estava conseguindo e já estava naufragando no rio, quando o seu companheiro o ajudou na travessia. Então, meus irmãos, essa história do Ole Hegel em busca de um novo reino é uma parábola, um romance espiritual que mostra a nossa verdadeira história da nossa jornada espiritual, desde a nossa caminhada no Bereshit, no começo, até a nossa vitória final, a nossa chegada final no fim da história. Que o Adonai Yehoshua HaMashiach possa nos abençoar, para que nós possamos nos cercar daqueles que realmente são os nossos verdadeiros amigos e companheiros, que têm a mesma missão que nós temos, que então nos ajudará a chegar no final da jornada, ajudando assim uns aos outros, como diz a palavra. Que o nome de nosso Adonai Yehoshua HaMashiach seja louvado, e Shalom, Shalom.